tudo bem? Estamos aqui com mais uma live da série Psicologia Transpessoal na Prática. E hoje nós vamos conversar sobre o tema de que a sua casa representa você. Você sabia disso? Pois é, esse é o tema e o trabalho desenvolvido por uma queridíssima ex-aluna formada com a gente na pós em Psicologia Transpessoal, a Cíntia Ferro. Ela desenvolveu o método Casa Positiva, onde ela trabalha a tua expressão genuína através da decoração da sua casa, do seu ambiente, para que favoreça você poder manifestar o melhor de você em seu pleno potencial. Olha que coisa mais magnífica, não é, gente? Fabiana, oi querida, bem-vinda. Então, nós vamos aqui aguardar que entre a Cíntia. Deixa eu ver se a Cíntia já entrou, a Cíntia Ferro. Ela está para entrar e assim que ela entrar eu vou chamar. Olha lá, chegou a Cíntia, Casa Positiva. Oi, querida. Meu amor, passa aqui um pedido para você participar da live que eu vou aceitar aqui. Vamos ver. Pede para entrar no vídeo, na live. Aê! Vou te aceitar aqui. Entrar ao vivo. Então, estou muito, muito feliz de receber hoje essa minha colega, né? Que estudou com a gente na pós. Oi, minha querida! Ai, que coisa boa receber você. Tudo bem, Cíntia? Obrigada, tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Nossa, que saudade! Eu ia dizer agora, nossa, quanto tempo que a gente não se vê. Sim, que bom a gente ter essa oportunidade para eu saber mais notícias, né? Como é que Com anda de lá certeza. para cá, os seus projetos, né? A gente poder estar trazendo isso também para o pessoal que segue a gente, essa riqueza aí do que você desenvolveu, né? A autoria própria, copyright. É por aí. Ah, Minha mas que linda, bom mesmo. eu vou apresentar um pouquinho você, mas depois você também vai poder falar um pouquinho mais sobre você mesma, né? Para o pessoal Ok, conhecer. tá Então, bom. gente, assim, a Cíntia Ferro, ela é especialista em Feng Shui, reprogramação energética de ambientes, olha que interessante, psicologia transpessoal com o Instituto Atitude Ahimsa, com a gente, radiestesia, Theta Healing, e também criadora desse método inovador, que é o método Casa Positiva, né? Que nós intitulamos aqui como tema, né? De que a sua casa representa você. Então, daqui a pouquinho a Cíntia vai falar mais sobre isso, né? Mas se você quiser começar, então, falando um pouquinho sobre você, para quem nos assiste, Cíntia. Uhum. Posso falar sim. Então, eu sou mãe, sou esposa e sou também profissional, estudante sempre, né, Eliana? Sim. E trazendo um pouquinho, né, das vivências, eu sempre no lado profissional, né, sempre trabalhei com o corporativo. Mas há muitos anos eu sempre me senti um pouco descolada, né, do convencional, do tudo igual, enfim. E acabei vivenciando na minha vida, há muitos anos atrás, há mais de 20 anos, né? Uma passagem com uma pessoa que trabalhou a energia da minha casa. Claro que eu já tinha, né, esse conceito de que existia algo mais, de que alguma coisa
a mais tinha do que só esse corpo aqui que a gente toca, né? Que as coisas que a gente toca, mas eu me abri para isso e foi lá que eu me apaixonei. Então, me apaixonei como uma pessoa que queria experimentar algo, né? E conhecer, e depois, então, que eu fui estudando e conhecendo. Então, eu trabalhei muitos anos no mundo corporativo e meu último trabalho no corporativo foram 18 anos que eu trabalhei com a área comercial, né? Um pouquinho de habilidade de conversar e tal, então acabei que eu trabalhei muitos anos nessa área, né? E sempre com esse lado a mais, sempre procurando alternativas holísticas, sempre com esse lado da espiritualidade em mim, até que eu tomei coragem, né? E comecei a sair da caixinha, como a gente diz. Sair da caixinha é ótimo. Eu saí da caixinha, né? Eu tenho falado para algumas pessoas quando eu faço grupo, né? Não adianta a gente colocar o óculos 3D e deixar o livro na prateleira, né? Então, tirei o livro da prateleira e saí da caixinha e comecei a procurar, né? Coisas para complementar o que eu estava pensando, né, Eliana? E larguei o corporativo, né? E hoje eu sou o meu corporativo. Né? Hoje eu tenho o meu negócio, hoje eu trabalho com a minha empresa, né? E sou Isso, muito que feliz por isso. incrível. É o que eu ia dizer te ouvindo assim, né? Na verdade, você fez uma transição de carreira, Sim. né? E você criou o seu próprio caminho. Porque além de você largar, né, o meio corporativo que você trabalhava, organizações, não só você fundou a sua própria empresa, como você desenvolveu um trabalho que é seu, né, criado por você. Você criou o seu próprio caminho. Sim, sim, exatamente. Exatamente. E Muito aqui a gente legal. vai conversar um pouco disso, porque é muito interessante. Como a gente bate com as coisas, como, né, a gente tem que olhar diferente e saindo da caixinha mesmo, né? Verdade. Vamos falar aí sobre esse processo, esse É. desenvolvimento. É isso aí. Ok. E Cíntia, então, você, quando você chegou, né, iniciou a turma, né, da pós em psicologia transpessoal, era meados de 2018, foi na turma de Isso. 2018, né? Exato. Exato. Uhum. E se você puder contar pra gente, assim, naquela época, o que que te motivou a fazer um curso de pós-graduação como esse de psicologia transpessoal nosso? Tá, então a primeira coisa que veio, assim, eu já tinha largado a caixinha, né? Já tinha aberto a caixinha e estava num tipo de construção. E o que me chamou a atenção de primeiro olhar para o curso de psicologia transpessoal era eu ter uma formação, né? Uma graduação com um olhar mais terapêutico, com um olhar mais transpessoal, de expansão de consciência, de autoconhecimento, porque tudo que eu estudava e o que eu queria fazer com o Casa Positiva não era enquadrar o Feng Shui no que sempre se estudou, né? Honrando e respeitando toda a história que ele tem. Né? Mas eu queria, na verdade, o meu sentir era que ele fosse mais leve. E eu queria também, né, talvez por crença, talvez por insegurança, estar mais preparada e com o pé no chão. E eu lembro, né, Eliana, que quando eu te mandei o vídeo, depois que a gente recebeu o diploma, eu falei, eu estou inteira, agora eu estou inteira. Isso eu lembro que eu comentei contigo, por quê? Porque eu tinha muita insegurança e muita dúvida. E quando eu decidi ir para fazer o curso, uma das coisas, então, foi para me sentir mais segura, né, ter uma graduação, entender melhor. E era isso que eu estava buscando de primeiro momento, né? O que aconteceu depois quando eu comecei a fazer o curso? Né? Foi que eu entendi que quando a gente
mais ainda, né? Quando a gente aceita os fluxos e vai indo pelas intuições da gente, a gente vai seguindo e vai fazendo o caminho que nosso ser quer, né? E daí eu entendi dentro do curso o que que era, que o curso ia me levar a auto me conhecer mais, principalmente porque eu gosto muito de sentir, eu gosto muito da prática, eu não gosto de ficar aqui parada, olhando, não. Eu gosto de sentir, eu gosto do movimento. Então, isso o curso dava o tempo inteiro, né? Então, para mim foi ótimo. E o olhar para si, né? O quanto eu estou preparada, o quanto eu posso melhorar, o quanto eu posso trazer mais, né, de vivências para mim e ir levando isso para os meus clientes. Né? E durante o curso também uma coisa que aqui me organizando a cabeça para sentar e conversar, eu lembro que eu falei numa roda. Quando eu era mais jovem, eu queria fazer psicologia e eu não pude fazer psicologia. E, né, e no curso eu entendi por que eu estava lá também. Porque isso também era um desejo meu, mas não consciente no momento que eu decidi entrar, né, para o curso. O momento que eu decidi entrar para o curso foi realmente mais pensando na graduação, em estar mais preparada, em conhecer mais o processo, apesar de ser terapeuta, de já conhecer várias terapias, de já trabalhar, né, num processo diferente do que eu trabalho hoje com o que eu faço no Casa Positivo. Então, eu vi como uma oportunidade de crescer, de aumentar o meu conhecimento e também de me expandir, né? Porque eu sabia que ia ter vivências e eu sabia o quanto isso é importante. E o quanto isso nos transforma, na verdade, né, Eliana? Porque nos transforma. Certamente. Você fez referência ao videozinho até que você gravou quando recebeu o teu certificado. Eu me lembro dele. Completamente reluzente, transbordante, né? Você trouxe toda essa transformação ali, tá muito lindo. Para quem está nos assistindo, dá uma olhadinha lá no nosso YouTube, na playlist de depoimentos. Tem lá o videozinho da Cíntia para vocês verem a beleza. É uma radiância que você tá naquele vídeo, realmente assim que dá para sentir essa completude que você disse que experimentou ao final, né, do processo todo. Muito legal. Foi muito bom. Cíntia, você fala assim, né, dessa questão de que a prática foi muito importante para você, no sentido de que o curso trouxe muita prática, né? De que forma, se você puder explicar, especificar, como que essa prática foi importante nesse ganho de segurança que você foi ganhando ao longo do curso? Tá. O que acontece? Como eu falei antes, eu gosto muito de experimentar as coisas, né? Eu gosto de vivenciar. Então, se eu falar para você que usa tal coisa, eu usei, né? Isso é meu. Então, o que acontecia no curso, durante o curso? Eu fazia as vivências, né? E eu ia fazendo conexão com a minha vida, com as coisas que eu estava passando no momento, com as minhas dúvidas, com os meus medos, com as minhas crenças, com tudo que estava ao meu redor. E eu também comecei a perceber o quanto, né, quem estava ao meu redor, os clientes que eu estava atendendo naquela época, também estavam num momento parecido com o meu. Então, todas as vivências, elas foram acrescentando coisas e conexões para mim, como se os fiozinhos fossem se encaixando, né? Como se as coisas fossem um quebra-cabeça que ia se encaixando para o que eu estava querendo no momento, para o que eu estava querendo desenvolver. Então, as vivências eram muito fortes, né? A troca entre colegas era muito importante. Porque muitas vezes você faz uma vivência, quem já experimentou alguma coisa de terapia, algo ou de vivência, sabe que o quanto é transformador e o quanto traz informações que você nem imagina que vão vir. Então, isso era muito importante porque você trocava muitas informações. Muitas vezes, na hora, não
caía a tal da ficha, né? Mas depois você ficava analisando, e eu ficava analisando, observando, e eu via o quanto aquela informação estava com o contexto, né? Com o momento, com o contexto. Então você começa a perceber o quanto é importante você olhar para o teu mais invisível, né? Para o teu mais que tu tem e o quanto informação ali tem que você pode estar trazendo para o teu bem-estar, para o teu ser, para o teu crescimento, né, pessoal, de expansão, e aí você começa a acreditar mais em você, prestar atenção no que está acontecendo ao teu redor, a tua intuição, ela já não é mais tão, você não fica mais com tanta dúvida, você já percebe ela com mais leveza, você já aceita ela com mais presença, né, Eliana? Mais Sim. presente, e você fica mais presente naquilo que você está vivenciando. Então foi muito importante, todas, né? Todas têm, é um caminho, sempre digo, é um caminho, é um passo a passo, e todas iam se complementando com algo que você estava ali no momento, né? Então, quando a gente fala, esse grupo se formou e não é em vão que nós estávamos, sim, não é, né? Estávamos aquele grupo porque justamente uma ia colaborar com algo com a outra. Né? Então, isso ficou muito claro para mim. Vivenciado e gostoso, foi muito bom. Um ambiente para se experienciar de verdade essas sincronicidades, né, Cíntia? Sim, totalmente. E bacana isso que você falou assim também, que nas vivências muita coisa surge que a gente não tinha em mente, não esperava e que reconhece, né? Que na verdade essas vivências todas elas são um trabalho de trazer do inconsciente para o consciente, né? De revelar informações que estão ali que a gente não está vendo, né? E você falando isso, na verdade, eu né, imagino que o trabalho com o ambiente, com a casa, com a residência, também cumpre muito esse papel de trazer as coisas que estão no inconsciente, né, da pessoa que mora, que habita, né, e como que ela pode se revelar para ela mesma dentro do teu método, né? Que você já daqui a pouquinho vai contar para a gente também. Mas então vamos entrar um pouquinho nisso agora, né? Lá no comecinho. Vamos lá. Porque você ali na pós, né? Você né, tem um momento que você, assim como o grupo, tinha que desenvolver um projeto de aplicação transpessoal, né? Onde você pudesse aplicar aquilo que você está aprendendo ali na formação. Se você puder, então, conta pra gente qual foi o tema do seu projeto de aplicação, né? Eu me lembro que nesse projeto de aplicação você tinha um workshop, inclusive, onde você trabalhava o autoconhecimento junto com o ambiente. Conta um pouquinho pra gente a respeito disso, Cíntia. Vou contar. Então, o que aconteceu? Com toda a experiência, com tudo que eu tinha estudado, o passar pela psicologia me trouxe, eu sempre digo que a gente está sempre em transformação o tempo inteiro, né? Eu estou sempre aberta para acrescentar coisas. Mas na época, então, eu desenvolvi dentro do estudo que eu estava fazendo, que eu já tinha, junto com a pós, o método Casa Positiva, né? E vamos falar específico do meu projeto, era um workshop onde que você se conectava com você, com a sua casa, o que você ia sentir coisas na área da sua vida, identificar essas áreas na sua casa e trabalhar estas áreas com um pouco de conhecimento da técnica, né? E com o seu sentir das vivências que você tinha passado com o workshop.
Por quê? Por que isso, né? Porque quando a gente olha para a técnica, tal área da sua casa, você tem as áreas energéticas, eu chamo, né, de áreas energéticas, tal área da casa é tal cor. Mas hoje eu olho assim, que talvez o teu sentir e o teu momento não seja aquela cor, né? E pode ser outra e trabalhada com outras coisas junto. Então, o workshop proporcionava isso. Então, eu fiz esse workshop, sim. Eu fiz turmas, né, com ele. Inclusive, tem também na minha timeline do Instagram muito atrás, porque, gente, 2018, né? Então, mas tem lá depoimentos, fotos, enfim, aonde foram feitos, né? E o resultado foi muito interessante. Né? Eu amei porque ele realmente complementou, mas ele complementou com vivências da transpessoal que eu coloquei, né? Então, vivências da transpessoal, as técnicas de Feng Shui, usei Theta Healing lá, usei algumas técnicas de coaching. Então, ele não era simplesmente que era tudo que eu queria, né? Ele não era simplesmente um sentar e olhar, passo um, passo dois, passo três. Não, você sentia. Eu iniciava o workshop, Eliana, você fazia uma carta de gratidão para sua casa. E eu tive pessoas que participaram que choravam quando faziam essa técnica, essa primeira técnica, porque nunca tinham passado para olhar isso ou a história que elas tinham com a casa, né? Como aquela casa tinha chegado até elas. Então, tudo isso já ia sendo trabalhado antes de você chegar e escolher algo para colocar lá ou para mudar, né? Porque ele tem história, tem emoção, tem sentimento, tem vivência, tem conexão, né? Tá tudo ligado. A gente não pode separar. E o workshop aconteceu, foi muito legal, deu resultados muito interessantes. Eu fiquei muito satisfeita com os retornos, né? E logo em seguida, eu comecei a entrar num outro movimento de entender que os meus atendimentos tinham que passar por um processo parecido, né, com esse, mas com que eu estivesse conduzindo no caso de, você não quer fazer o workshop. E daí eu comecei a me dedicar para isso. Né? Então eu comecei a me dedicar para isso e hoje eu falo, hoje o método, ele é um atendimento que você não começa olhando lá a cor da casa, o móvel da casa, que você vai tirar, vai mover, não. Primeiro a gente vai olhar para você, mas através da sua casa. Então você vai fazer uma conexão com a sua casa. Né? E hoje eu faço um teste onde que as pessoas vão se autoconhecer, mas elas não vão olhar para elas em nenhum minuto. Elas vão olhar só para a casa delas. E depois elas vão entender quais são as sinergias e as conexões que elas têm. Né? Depois a gente passa por um outro tópico, que é você olhar a frequência energética dessa casa, como estão essas pessoas, como está esse local, para depois a gente sim ir para o físico, né? Que é aquilo que você falou, né? O nosso interno está sendo refletido nesse físico. Então eu posso sim transformar esse físico, porque eu coloquei, tudo que eu coloquei lá fui eu que escolhi, por algum motivo eu deixei lá, por algum motivo eu coloquei ali, por algum motivo eu fui para X casa, né? Então eu posso transformar isso com consciência, né? Quando eu entender que eu posso trazer a mudança do externo para que ela vibre em mim internamente, como eu fiz ao contrário sem ter consciência. Quando eu só escolhi e coloquei lá. Que legal. Muito, muito interessante, né? Na verdade, você usa a casa da pessoa com um método, com uma técnica projetiva, né? Onde a pessoa vai se ver naquilo, assim, né? E dentro desse método que você desenvolveu, Cíntia, a pessoa tem momentos assim dela captar, perceber
o que dela está representado e como é que está representado, ou seja, o que que a casa diz para ela, só que de uma forma assim vivencial. Como é que é isso? Uhum. Na verdade, já no primeiro encontro, quando a pessoa vai fazer o método, né? No primeiro encontro, ela já vive isso totalmente, porque ela vai fazer uma avaliação, um teste da casa dela, mas na verdade ela está olhando para ela. Né? E depois que ela faz esse teste, é que ela vai, cada ponto, cada cômodo vai ser reconhecido junto comigo, né? Como ela está nesse momento presente, o que está acontecendo na vida dela, por que que ela se viu assim. Então ela já passa por um outro processo, processo seguinte com total consciência. De que realmente ela precisa se autocuidar mais, ou de que realmente ela precisa olhar para a organização e o planejamento dela, né? Então, todo esse movimento vem do material, do físico, da casa, né? Trazendo esse conhecimento para ela, do movimento que ela, como pessoa, vai também começar a fazer junto com o movimento que vai ser feito na casa depois. Porque esse movimento que é feito na casa depois, ele vai potencializar, né, tudo o que ela viu, o que você decidiu movimentar na sua casa e vai ser potencializado depois no físico. Bem lindo, parabéns. Obrigada. E agora o próximo projeto é passar isso para workshops, né? Se eu vou voltar com os workshops daqui a um tempo, eu já estou organizando e vai ser diferente do que ele era, melhorado, transformado. A gente acaba sempre fazendo isso, porque você vai conhecendo, são as vivências, né? Você vai experimentando, vai vivenciando outras coisas e aí você acaba trazendo mudanças, né? E ele vai ser retomado de uma outra forma, com algumas mudanças, também com esse objetivo, né, de te levar a te olhar de uma forma diferente. Por quê, né, Eliana? Porque muitas vezes dói menos. E eu aceito mais, porque não vem assim tão difícil, né? Eu escuto muito assim de clientes. Se tivesse me perguntado diretamente, não teria sido tão sincero. Sim. Que é como se você contornasse a mente da pessoa, né? E é tudo e é emoção, né? Sempre falo, tem que vir com a emoção, ser verdadeiro, não tem certo, não tem errado. Só que você não pergunta diretamente o que você está sentindo, qual a avaliação de 1 a 10, quanto isso vale para você. Não, você vai olhar lá para o seu banheiro, você vai olhar para a sua cozinha, você vai olhar para a sua sala. Por mais que você não goste muito do resultado, vai ser mais leve. Então, daí depois é que vem a clareza disso, né? E também se aceita daí de uma forma mais tranquila, né? Porque não se foi tão direto. Primeiro você vê fora, para depois você ver dentro. Né? Vamos fazer assim vamos driblar esse ego, né? Exato. E foi isso. É isso mesmo, é driblar mesmo o ego, né? Olhar para fora para depois entender o que esse fora tá mostrando que tá dentro. Claro. Né? Que ele tá mostrando. E aí mostra tão claramente, né? Tão contundente que fica até mais fácil cair essas fichas, né? A resistência diminui. Muito lindo. Olha só o nome aqui para o seu workshop: o oráculo da sua casa. Olha, você falou isso, teve um cliente, quando acabou, ele disse assim para mim, tava ele e a esposa, porque eu faço das pessoas da casa junto, isso aqui é um oráculo, não é um teste. Olha só. É isso aí. Veio isso aqui para mim assim, né? Olha aí, vou anotar. Anota. Muito interessante. E
Cíntia, você considera que esse trabalho que você criou, ele é uma contribuição genuína de Cíntia Ferro, assim? Com É uma certeza. expressão de Cíntia? E por quê? É. É uma expressão porque são todas vivências que eu tive. Uhum. Né? São coisas que eu vivi na minha vida, são vivências que eu tive, experiências que eu vivenciei, né, Eliana? Então, o que eu fiz? Eu só coloquei o meu jeito, a minha cara, a forma que eu gosto, né? Que eu acho que faz sentido, eu consigo levar para tocar o outro, que é diferente da tua, que é diferente de qualquer um, cada um tem o seu, e é isso que é legal, cada um tem o seu jeito, tem a sua forma, e vai conectar quem está alinhado com o seu jeito, com a sua forma que está naquele momento. Né? Então, é totalmente. E ele tem muita verdade, porque ele foi vivenciado por mim, ele é vivenciado por muitos clientes que já passaram por ele. Né? Então, ele é genuíno com certeza. Que legal. Ele tem a tua verdade, né? É. Muito bacana. Muito bacana. E, ok. E assim, como é que você percebe que a psicologia transpessoal te apoiou a você trazer essa contribuição genuína tua? Então, Eliana, a gente falou ali no começo, né? Uma das coisas foi segurança. Né? Eu vi que realmente não era louca. Isso me falam muito. As minhas alunas, os meus alunos. A gente brinca, né? Mas a gente... Aqui eu vejo que eu não sou louca. Apesar de eu conviver, né, com pessoas que também acreditam, né, nesse mais que a gente tem, mas assim, a gente vê num todo maior que você não é louca, né, e que faz muito sentido tudo que você está pensando, que você está sentindo, que você está intuindo, né, isso foi uma das coisas que me deu muita força, né, e me deixou mais segura. Uma outra coisa que também eu trouxe assim da vivência, porque eu mudei, né, tanto a nível pessoal quanto a nível profissional eu mudei, mas uma outra coisa que foi forte, assim, que veio muito é: você tem que acreditar no que você está fazendo. Você tem que acreditar em você. Ai, que lindo. Porque você vai falar e todo mundo, as pessoas vão te apoiar. Mas é aquele apoio que enquanto você não fizer e não mostrar e não provar que sabe? Sabe? Você ganha um tapinha nas costas. Ai, que legal, né? Então, só que para isso você tem que ter garra de acreditar. E a gente não consegue fazer isso todos os dias. Né? A verdade seja dita, tem dias que você faz, será que eu estou mesmo fazendo a coisa certa? Será que é isso mesmo? Tem, né? E a gente passa por isso, porque o nosso sentir vai indo, e daí tu olha, nossa, mas tá fazendo tudo muito sentido, vamos de novo. E você continua com essa persistência de acreditar no que você está fazendo, né? E dessas conexões que você faz, também foi muito importante para mim. Passagem e vivenciar coisas que você não é louca, que tem outras pessoas também pensando, porque no grupo você vê que tem outras pessoas que também estão fora da caixa, pensando coisas diferentes, assim como você. Então você vê que tem, né, e que você também pode. Tá tudo bem você fazer isso, né? Segue o coração, segue a tua intuição, né? Continua. E a persistência, né, Eliana? Você tem que ser persistente. E ali é um espaço aberto para você criar, né? Todo mundo está fazendo isso ali. E ainda tem alguns professores, algumas professoras dando aquele empurrão assim, do tipo, vai, né? Cumpre ali Exatamente, exatamente. Tem as horas de aplicação prática, então, né? Vai para a vida.
e vai para a vida. E você consegue, né? Porque daí você tem esse apoio, você cria essa rede, você vê que outras pessoas estão fazendo também coisas diferentes, mas que você não se sente tão sozinho, né? Fazendo isso. E todo o apoio, claro, que você recebe, né? Em função de você estar ali, tem o corpo docente, tem os seus colegas, as trocas de ideia que aconteciam muito, né? Tem algumas pessoas ali que você trocava muita ideia, que você ouvia opiniões, então tudo isso contribui para o processo, né? Tudo isso Sim. vai fazer você andar, né? Então, eu te... Aliás, falando dessa comunidade, né? Eu sei que você tem um baita de um fã-clube em várias turmas da pós. Não sei se você tá, acho que você sabe, né, Cíntia? Não, não estou sabendo. Novidade para mim. Cada vez que eu falo do seu trabalho, tem pessoas das outras turmas, mas eu conheço, a Cíntia é maravilhosa. Não. Olha só que legal! Que bom, que bom. Tá aí, ó, viu? Persistência, seguir, acreditar. Você nem sabe, às vezes, que isso está acontecendo nos grupos que você não está participando. Que legal isso. Sim, Que bom. sim, sim. Pessoas conhecidas, vira e mexe, alguém, eu conheço. Que bom. Fico feliz. Ô, Cíntia, assim, ao longo, então, né, desse desenvolvimento, de trazer isso tudo à luz, né, desenvolver esse trabalho, quais que foram as suas dificuldades, desafios, medos, sabe? O que que foi, assim, desafiante para você colocar em prática esse projeto? Bom, Eliana, acho que é a coisa que uma das coisas que mais traz assim os medos, as inseguranças, os desafios é você saber que você está trazendo algo diferente, né? E como as pessoas vão aceitar isso. Né? Como você, não é nem como elas vão aceitar, mas como você vai transformar a tua comunicação, o teu modo de levar isso para que o outro entenda o processo que você está querendo levar, porque eu não conheço isso, eu nunca ouvi falar, ou pouco ouvi falar. Né? Não é tão convencional. Então, isso é uma dificuldade muito grande que a gente tem. Né? E a gente eu fui uma pessoa que fui vivendo por várias transformações de comunicação, né? De como comunicar isso, para que o outro me entenda, né? Para que entenda que é mais profundo do que simplesmente aplicar uma técnica, que tem algo mais junto, e talvez esse algo mais seja muito mais importante que a técnica em si que você vai fazer depois, né? Porque é lá que vai ter uma base sólida e real e verdadeira para aplicar. Então, tudo isso é muito difícil, essa comunicação, né? Você lidar, claro, com os teus medos, né? Com as tuas inseguranças, porque você está largando, né? O que estava tudo certinho, normal, convencional, como todo mundo, e você está indo fazer uma coisa totalmente diferente, que quase ninguém faz, ou falando disso que eu nunca ouvi falar, né? Então, isso também é uma dificuldade que você tem, porque você tem que enfrentar isso, é aquilo que eu falei antes, você tem que acreditar naquilo que você está fazendo, né? Naquilo que você se dispôs a fazer, que você sentiu de fazer, porque essas questões são bem difíceis. São questões emocionais que envolvem várias situações da tua vida, grupos sociais, e que você vai precisar dar conta, né? Então, isso também é uma dificuldade, né? Que a gente Sim. passa. Eu acho que as duas coisas que foram maiores para mim de dificuldade foi isso, né? Viver esses parâmetros ali e conseguir seguir. É interessante isso que você está trazendo, assim, né? Porque uma das dificuldades que é essa de colocar em xeque muita coisa na tua vida, né? Para poder largar tudo e transformar e fazer uma outra coisa nova que está vindo e se apoiar e se legitimar, né?
Então, aí, isso traz para mim, assim, a importância de tudo que a gente trabalha com vocês já desde antes dos projetos de aplicação, que é uma revisão da vida toda, né? É como se fosse, assim, uma preparação. Ok, então, né, olha para você, recicla tudo isso aí para que você possa estar forte para quando for, então, desenvolver o que você precisa, o que você quer, né? Para que a tua contribuição seja do jeito que você é e não com toda essa bagagem forjada que você vem trazendo e achando que é você, né? Fiquei fazendo essa relação, assim, dos trabalhos com a história de vida, né? Até com criança interior, né? E tudo que a gente acreditou para que a gente possa trabalhar com tudo isso e se liberar para fazer um trabalho mais consciente, né? Não, com certeza, e faz todo sentido, porque realmente a gente vai fazendo uma revisão, né? Durante os processos, a gente vai olhando para várias coisas e vai fazendo uma revisão. Né? E vai vendo de volta o que precisa, que ficou perdido, deixando o que não precisa mais, né? Vai movimentando a nossa sacolinha para que no final a gente realmente esteja mais forte. O que eu digo das dificuldades? Elas são mais conscientes. Né? A gente fica mais consciente, a gente sabe que tem, eu vou abraçar isso, ok, a gente fica mais consciente. Isso não te livra de ficar com medo de vez em quando, não te livra de ficar inseguro de vez em quando, não te livra de ficar preocupado de vez em quando, de achar que, será que eu escolhi? Não te livra disso. Mas são pequenos momentos, porque você está consciente, você trabalhou as coisas que você precisava trabalhar antes para você chegar nesse ponto e seguir, né? E quem nunca sentiu isso quando está fazendo algo, mesmo que não seja diferente do convencional, né? Todos em algum momento sentiu. Então é natural, né? E essas dificuldades são coisas que a gente consegue levar e consegue driblar e consegue seguir, né? Basta a gente estar forte, alinhado para isso. Exato. Quer dizer, você olha para essas dificuldades de uma forma consciente, sem necessariamente se identificar com isso, né? E se achar vítima disso ou impotente. Não, você dá a mãozinha, né, para esse sentimento de dificuldade. Ok, vamos superar isso, né? E vamos aprender com isso. Então, de uma forma mais consciente. Muito interessante mesmo. E a outra dificuldade que você trouxe, que eu acho realmente bastante relevante, né? A questão assim, como comunicar um trabalho inovador fora do convencional? Quer dizer, como comunicar esse algo que a pessoa pode experimentar sobre ela, mas que ela não faz nem ideia, né? Como é que eu posso comunicar isso? Chegar lá naquela pessoa, né? Isso, de fato, é uma construção também, né, Cíntia? Essa forma de comunicação. Com certeza. Então, hoje, o que eu faço, né, Eliana? Quando as pessoas me procuram, né? Eu quero saber o preço. Não, eu não passo preço, eu preciso fazer uma conversa com você. Né? Quando você pode, né, 20 minutos. Por quê? Para que a pessoa entenda que ela não simplesmente está comprando um móvel, uma metragem. Não, ela vai passar por um processo, e daí eu explico, né? Qual é o processo? Primeiro, sempre entender o que o outro está precisando e se eu vou conseguir ajudar ele, né? Porque isso é uma outra coisa que eu quero resultado. Né? O cliente que chega para mim, eu quero que ele tenha resultado, senão não faz sentido ele passar pelo meu processo. Então, o que ele realmente está precisando, né? Eu posso ajudar ele? Ok, então, daí se explica o que você vai fazer, né? Então, daí eles entendem que existe um processo,
né? E aí você conecta, como a gente fala, né, que o universo vai trazendo as conexões, você conecta com quem está preparado para fazer esse processo, mas as pessoas aí ficam conscientes do que elas vão fazer, apesar de ficarem, de se surpreenderem, né? Mas elas ficam conscientes que elas vão fazer um teste, que eu vou conhecer elas mais e elas também vão se autoconhecer muito mais do que elas imaginam, né? E depois a gente vai olhar a frequência energética desse ambiente, dessa casa, dessa empresa e das pessoas que estão lá e fazer o que precisa ser feito para que isso melhore, para depois a gente chegar, né? Porque, preparando o campo para depois a gente chegar e daí sim trazer, né? As outras informações que precisam para esse lugar, para que esse lugar, né, traga mais felicidade, mais prosperidade, mais saúde, né, um melhor relacionamento para as pessoas que estão lá. Então é todo um processo, né, que a gente vai fazendo. Bem legal. Interessante porque você inclui nessa forma de comunicação o experiencial. Uhum. Né? Então, vem aqui que vamos conversar, vou te mostrar algumas coisas, né? Deixa a pessoa ganhar um pouquinho de mais de proximidade para perceber o diferencial, né? É Com certeza. necessário, é É importante. necessário. E uma coisa que para mim hoje, Eliana, é fundamental. Se a pessoa não conversar comigo e não tiver esse contato, ela não sabe se ela gostou de mim. E eu vou entrar na casa dela, eu vou entrar na vida dela, eu vou saber coisas dela. E a gente precisa ter essa conexão. E aquela coisa que o transpessoal nos traz, que eu preciso que ela confie em mim, eu preciso confiar nela, né? Para que eu tenha o resultado da movimentação que eu quero trazer, ajudar ela, né? A trazer, porque eu vou conduzir, eu vou ajudar ela a trazer para a vida dela. Né? Então, eu gosto muito disso por este contato. Esse contato é muito importante, porque às vezes, por algum motivo, né, a voz do outro ou o jeito do outro não é aquilo que vai me trazer a segurança para mim largar a minha casa, falar da minha vida, das minhas situações, de um processo que eu estou buscando uma melhoria. Verdade. Então, isso para mim também é muito importante, que eu tenha isso. E o virtual nos dá isso, né? Então, é o que estamos conversando faz tempo que a gente não se vê. Né? Então, e é gostoso. Então, dá para a gente fazer isso e ter essa conexão. E já é algo transpessoal que a gente está vivendo ali. Né? É verdade. Já é algo, já é uma conexão que a gente está fazendo. Já é. Não local e não espacial, inclusive. Que é mais transpessoal. E eu tô sentindo toda essa energia tua e você a minha, né? E quantas pessoas aqui assistindo a gente, sentindo também junto, né? Essa conexão, essa unidade. Uhum. É isso aí, com certeza. Que lindo. Gostoso. Muito legal. Uhum. Certo. E Cíntia, bom, agora assim, ó, trazendo mais para tua vida, né? Refletindo sobre a tua vida, o que que você aprendeu, descobriu com a psicologia transpessoal, com esse caminho transpessoal, né? Ou seja, quais foram as principais transformações pessoais e profissionais que a psicologia transpessoal trouxe para a tua vida? Tá. Pessoais, eu vou falar para você que eu acho que eu me transformei numa pessoa um pouco mais calma, né? Eu acho que eu não sou uma pessoa parada, como eu disse, eu gosto de movimento, eu gosto de sentir, eu gosto de vivenciar, mas sempre muito no 220. E eu percebi que eu consegui dar um time e diminuir um pouco a frequência do movimento, né? E eu me tornei um pouco mais calma. Uma outra coisa que eu percebo no processo que eu fui percebendo é assim, o prestar atenção no todo, né? Mas mais presente, não só prestar atenção.
né? Ficar mais presente. E claro que melhorou muito a comunicação, o entendimento com o meu marido, com a minha filha, com o meu filho, de conseguir me colocar mais no lugar deles também, né? E entender o momento, o processo deles, ou se não entender, que a gente não precisa entender tudo também, né? Mas assim, respeitar mais esse processo a nível pessoal para mim foi muito importante, né? Isso, essa passagem assim. E a nível profissional a gente falou aqui um monte de coisas, né? Que veio assim como se fosse os últimos fiozinhos que eu precisava ligar para o que eu queria trazer para as pessoas, que o que eu queria trazer para as pessoas não era uma consultoria de Feng Shui, não era só isso, tanto que eu lembro que a gente falou de comunicação, quando eu comecei eu não falava o que era, porque eu não, o meu desejo era de que viesse algo muito mais junto, né? E passar pela psicologia transpessoal me trouxe esse algo muito mais, né? E não só me trouxe, eu já vivenciava isso nas terapias, mas me trouxe de uma forma consciente, de pé no chão, que eu consegui ligar os fiozinhos e trazer para o contexto todo com consciência, sabendo o que eu estava fazendo, sabendo direcionar. Então, daí eu consegui fechar o conjunto. Por isso que eu disse que quando eu terminei, que o conjunto estava fechado, né? Não é lacrado, né? Mas é fechado. Porque eu sempre movimento, né? Trazendo coisas novas, mas fechado eu me senti inteira. Uhum. Completa, né? Não é Isso, fechado, é completo, né? E você isso, se sentiu isso. completa. Exatamente. Uhum. Eu senti assim, bom, agora sim eu fechei. Agora, né? Agora tá conciso, tá fazendo todo sentido e com o que eu queria, que era esse algo mais, esse tocar das pessoas, de se perceber na sua casa, de se perceber a conexão da sua vida, de se perceber, né, as áreas da sua vida que o Feng Shui nos mostra, mas o quanto que eu estou representando isso lá, né? O que está acontecendo, o que a casa está querendo me dizer, realmente estou vivendo esse momento. Então, tudo isso eu consigo conectar quando eu passei pela transpessoal, de forma É, consciente e presente. isso é bem relevante, isso tudo que você está falando, assim, né? Uhum. É, às vezes as pessoas me perguntam, mas precisa ser psicólogo para fazer psicologia transpessoal, né? Pessoas de Sim. outras áreas podem fazer. E eu respondo assim: onde existem pessoas, a psicologia transpessoal tem aplicações, né? E agora a Cíntia Ferro está comprovando que não é só onde existem pessoas, é onde existem casas, onde existem, né? Onde pessoas construam qualquer coisa, Uhum. organizações, casas, qualquer coisa, né? Porque nós realmente nós nos representamos em tudo aquilo que a gente constrói, né, Cíntia? E Sim. você é bem interessante assim ouvir de que você se sentiu então completa para poder aplicar isso de uma forma tão diferenciada, né? Porque de fato a psicologia transpessoal ela traz, vamos dizer, uma forma de você entender ou poder ler, né? É, metodologicamente como que você pode trabalhar terapeuticamente em qualquer ambiente, né? Ou Uhum. seja, né, trazendo de repente a leitura das 7 etapas, de entender, né, como é que se desenvolve um processo de transformação para uma pessoa. E isso pode ser em qualquer ambiente. Isso pode ser, né, trazendo uma técnica projetiva em casa, na empresa, nas aulas, né? Temos professores na arte. Nossa, Muita coisa. muita coisa, muita Uhum. coisa.
Fico É que muito... quando você está no curso, você vai percebendo as diversas áreas e coisas que você pode incluir, né, Eliana, incluir no teu no contexto. E é como você falou, encaixa em tudo, porque assim, é pessoas, é energia, é expansão de consciência, é autoconhecimento, então isso está envolvido em qualquer área, né? É numa advocacia, é numa medicina, é num RH, é numa administração, né? Em qualquer, né? Uma escola, enfim, em qualquer lugar. Você tem isso, né? E Sim, na casa também, e na empresa sim. também, então Na você tem. Então casa, na não tem como. educação. É, Uhum. eu tenho agora, até conversei recentemente na live, uma aluna desenvolvendo um projeto na fotografia, usando a fotografia como Eu vi. técnica projetiva. Você viu? Uhum. Então, né? Tem Na pessoas aí, né? no canto, na música, no jornalismo, infinitas possibilidades, assim como seres Sim, humanos, né? é, Assim como infinita, somos. exatamente, infinitas possibilidades, né? E tá tudo conectado, né? Tá tudo conectado, tudo é energia, tá tudo conectado. Não tem, é só você pensar e você vai ver que tem como aplicar de várias formas, em vários locais, de vários jeitos. E a criatividade flui. E quando você vai passando pelo processo, ela vai se transformando, porque você vai vendo, né? Nós somos uma cebola, né? Então as casquinhas vão saindo, aquelas que precisam ficar se mantêm, as outras vão sair, porque está na hora de ver algo a mais. E é nesse contexto, né, que acontece. É verdade. Cíntia, e como é que o que você pode dizer assim, como é que você vive a transpessoal hoje? É como eu falei, é prestando mais a intenção, a atenção das minhas intuições, né? Ficando mais presente nas coisas que estão acontecendo ao meu redor, olhando as outras pessoas de uma forma diferente, né? E prestando atenção em tudo que você está fazendo, se o teu coração está vibrando, se você está feliz, se é isso mesmo que você quer, né? E assim você consegue aplicar para você de uma forma leve. É que não tem como não. Você fica todo transpessoal. Você fica todo transpessoal, tudo transpessoal. Não existe nada que esteja acontecendo na tua. Vamos olhar só para nós nesse momento. Na tua vida, tudo que está acontecendo, você vai ficar se perguntando o porquê, o que isso quer me mostrar, o que isso está querendo me dizer, né? Que troca está acontecendo. Então, assim, vira tudo transpessoal. Você absorve, fica É, parte de você, né? Fica uma parte de você, você absorve isso e vai seguindo, você sempre vai se perguntar. Você sempre vai parar para olhar assim, o que que tem de algo mais aqui? hum, O que que é, né? O que mais? Né? E é em todos os momentos, é nos momentos que você está feliz, é nos momentos que você está mais triste, nos momentos que você, enfim, está mais preocupado, que você está desenvolvendo algo, você vai ficar com esse o que mais, né? O que que tem a mais, que tão profundo isso pode estar indo, você fica com isso. que E a lindo. gente fica integrado. Aham. Fica Ganha uma integrado. profundidade na forma de ver as coisas, né? Com uma Sim, atenção consciente para isso, assim. mais presente. Mais presente. Muito lindo. Aham. Vamos dar uma olhadinha, a gente está chegando aqui nos últimos Ah, momentos, né, da nossa sim. live. Olha só, alguém disse assim no meio aqui da nossa conversa: quando você vai fazer outro? Eu quero fazer com você, Cíntia. Foi Ah, que bom. Podóloga Luciana que Tá falou. bom. Depois a gente dá uma olhada aí geral nos comentários.
É bom também vocês deixarem os comentários depois da live também, para a gente poder encontrar vocês, né? Sim, nem vou mexer aqui para não, pra não. E quem quiser alguma informação, daí escreve depois nos comentários, depois da live também, né? Porque Se esses quiser. comentários da live, eu acho que eles acabam saindo depois, né? Depois quando você depois quando você vai, eles vão sair, sim. É. Alguém falou aqui. A Isabel, o trabalho da Cíntia realmente é uma surpresa no que ela entrega. Olha lá. Ah, Obrigada, Isabel. Obrigada. Eu tô achando que é uma cliente minha de Curitiba, uhum. Então, meu Isabel. amor, indo aqui, né, para os últimos instantes da nossa Vamos lá. live, né? É, o que que você, assim, com a sua experiência, né? Que mensagem você pode deixar para quem está nos assistindo, ou alguma dica a respeito desses temas, né, que você se desenvolveu e está oferecendo? O que que você Uhum. gostaria de deixar como mensagem agora ao final? Bom, como mensagem dos temas que eu desenvolvi, prestem atenção, porque a casa de vocês reflete exatamente como está a vida de vocês. É difícil, às vezes, da gente conseguir olhar, né, e ver isso só, ai, vou olhar, mas prestem atenção. Todas as coisas que estão acontecendo na casa física são os sinais de coisas que estão reverberando na vida de vocês. Quando a gente olha para isso, a gente pode trazer transformação, né? Se permitam fazer isso. Entendam que essa casa, ela está conectada a vocês como se ela fosse uma pele. Vocês trazem a energia para ela, vocês é que trazem as informações que ela tem hoje, né? E por mais que você não esteja tão conectado, não entendendo, ali está mostrando muita coisa da vida de vocês. Né? Eu brinco que quando a gente visita a casa, se você não conta, a gente descobre. Né? Boa! Não me conta, não precisa me contar que eu vou ver. Tem muita coisa, então tem muita informação. Prestem atenção, cuidem com carinho, comecem a olhar com mais atenção para a casa de vocês, né? Às vezes está difícil mexer naquele lugarzinho, é lá que você tem que mexer. Né? Traga flores para casa, tenha plantas, né? Procure manter organizado. Não é casa de revista, é casa de pessoas que vivem, né? Então não precisa estar tudo 100%, sempre 100% arrumado, tem que viver nesta casa, né? Gerar essa energia, mas ter aquela dose equilibrada de cuidado, né? E olhem como se ela fosse um espelho de vocês, né? Ó, saiam de dentro como se vocês, né, fossem dar uma voltinha como uma fadinha, sai de dentro e olha de fora, né? O que o coração não está gostando, você está gostando do que você está vendo, o que você não está gostando, por quê? O que eu posso fazer para mudar, né? E vai buscando essas informações. Isso é bem interessante que você está falando, Cíntia. Gente, assim, ó, até as partes que estão disfuncionais da casa, né? Se você for olhar como representações, tudo são símbolos, tudo que está dentro se reflete fora, né? Então, às vezes, um vazamento, um mofo, um lugar ali que, né, tá sempre dando um problema. E assim, se você não está entendendo o que que aquilo representa de você, então você busca, né? Tem profissionais assim, é possível de você olhar aquilo que está acontecendo como uma representação simbólica e usar técnicas para que aquilo se revele. O que que isso está querendo dizer de você? Porque às vezes não é tão claro assim, tão evidente, às vezes está bem lá no inconsciente,
né, Cíntia? E É, isso aí. até com isso você pode usar uma prática de revelação de símbolos para isso vir à consciência. Muito legal. Sim, com Nossa, certeza. Ah, estou aqui tirando o chapéu. que bom, fico feliz. Ai, meu amor, e eu estou muito feliz por esse papo, viu, que a gente teve, de ver realmente esses frutos, esses caminhos se desenvolvendo. Estamos loucos para ver esse workshop voltar aí com outra Vai. cara, né? Aprimorado, Aham. viu? Vamos E ver, a vamos gente, ver. quando voltar, aí a gente coloca lá também na nossa, no Stories, para Tá. poder, viu? Avisar o pessoal que segue a Convidar o gente pessoal. também. Aham, pode deixar. Vamos avisar, vamos mandar para a Eliana divulgar aí também, com certeza. E quem quiser, está super convidado para entrar lá no Casa Positiva e acompanhar, né, Eliana? Tem um monte de coisa lá para vocês, tem um monte de dica, um monte de coisas que vocês podem ir dando uma olhadinha e acompanhando que tá lá para todo mundo mesmo, né? Para vocês Isso curtirem e aí. comentarem aí. Aí seguimos com os nossos movimentos. É isso mesmo. Minha linda, gratidão profunda. A gente estava se devendo essa live Tá, faz tempo, né? faz. Eu agradeço, Eliana, agradeço muito o convite. Fiquei muito feliz de vir aqui contar um pouquinho, né, tanto do meu processo pessoal quanto do meu processo profissional, da onde a gente estava, onde a gente está, né? Isso é muito interessante de fazer até para as pessoas se motivarem também com os movimentos delas, né? E a gente mostrar um pouquinho de quanta coisa que pode ser feito, quanta coisa que pode ser transformada, mudada quando a gente diz sim, né? Quando a gente acredita, aceita e diz sim. Tem que dizer sim. Que lindo. É isso mesmo. É. Arrou. Gratidão, Ah, meu amor. A gente se obrigada fala. pelo convite. Beijo grande para todas vocês. Beijo, 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 Tchau, gente. tchau. Gratidão pela presença.